Essas são 3 perguntas que toda esposa gostaria de fazer para os seus maridos, na versão comunicação. A primeira pergunta é: por que vocês chegam em casa do trabalho e vocês não falam nada? Vocês comem, aí vocês se isolam, aí vão pro quarto ou vão pro escritório e não conversa com a gente? Eu não converso com você? Não, você conversa, mas existem muitos maridos que não conversam. Ah, beleza. Primeiro você tem que entender que a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher. A cabeça da mulher tá, eu quero desabafar. O do homem é, eu quero tirar tudo que eu tive no dia e ter um momento só pra eu pensar em nada, pra eu fazer nada, pra eu ficar tranquilo. E muitas vezes o que acontece, não é o nosso caso, porque a gente já conversa sobre essas coisas, né? E a gente já tem uma dinâmica diferente aqui em casa, mas a maioria dos homens, eles se calam quando chegam em casa porque as mulheres, as esposas, querem, na verdade, enchê-los de mais problema ainda. Então os maridos acabam se fechando para não dar espaço para que a mulher comece a reclamar do dia, que foi um dia complicado, que foi um dia péssimo, e aí o homem que já está com a cabeça toda cheia de problemas durante o dia, o que ele faz quando chega em casa é ouvir mais problemas. Então ele acaba se fechando para não dar espaço para esse tipo de coisa. Mas, como um bom homem, um bom marido, o homem deve sim se comprometer a tirar essa ideia, essa crença, né, da cabeça. Por quê? Porque muitas vezes a mulher quer falar para desabafar, para colocar para fora, e ela vê no marido o único porto seguro dela, né? Então, sim, é importante que o homem abra mão desse jeito, né? Dessa mecânica que ela é uma mecânica natural, mas a gente tem que lutar contra o nosso natural também, para a gente entender que as mulheres têm sim alguns pontos, né? Necessidades. Algumas necessidades que precisam, né? Que precisam de um olhar mais diferenciado, principalmente quando a mulher fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, que é uma demanda muito difícil, né? E que nesse momento é o momento em que a mulher olha para nós, como maridos, como porto seguros, né? Então eu acho que ao invés de pensar que você vai receber mais crítica, mais problemas, mais questões, se abrir para isso, para que você deixe a sua esposa mais leve. Então acho que é por aí, é isso que eu tento fazer, aqui no nosso caso, né? Abrir espaço para que você fique com menos estresse, com menos peso, com menos demandas, né? Até para que a gente possa ter um momento mais tranquilo, né? Mas aí entra um outro ponto. Qual? A sabedoria da mulher, para que ela não descarregue o peso, a raiva dela de outras coisas para o marido. Então, assim, tem que ver os dois lados da balança. Mas, como a gente sempre ensina, você deve pensar no que você deve fazer para que a ordem se estabeleça, e não no que o outro deve fazer, né? Então, cada um pensa dessa forma. Então, a mulher deve ser muito sábia nesse momento para também dar espaço para o homem, porque muitas vezes a mulher está comprometendo esse momento aí por conta de críticas, por conta de desabafos fora da hora. Então, uma dica que eu dou para as mulheres aí, deixar pelo menos uns 10 minutos o cara chegar, tomar o banho dele, ficar sossegado, e de alguma forma você iniciar uma conversa que é de interesse dele, para que a ordem se estabeleça, né? Boa! Próxima pergunta: qual é a forma que a mulher fala e que o homem, de bate-pronto, lembra da mãe dele? Uma mulher mandona, né? Uma mulher mandona. Por quê? Porque a mãe, ela tem esse instinto. O instinto materno é o quê? É você proteger. Sim. É você aliviar pro outro lado. Aliviar pro outro lado, e, de alguma forma, dar instruções, né? De olhar pro filho como alguém que não está pronto para determinada tarefa. Então, quando a mulher olha pro marido com um olhar de coitadinho, de você não sabe fazer isso, deixa que eu faço, você ainda não fez, de cobrança, então automaticamente o homem pensa
Fala assim, poxa, mas eu não casei com a minha mãe, né? Então isso também interfere na questão da comunicação muito. E isso é um grande problema nos casamentos de hoje. Eu lembro que a gente resolveu isso antes de casar, né? Essa questão da forma de falar. Então, por exemplo, eu me vejo mais útil quando a Nicole não fala para eu fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, tem lixo para levar? Eu me sinto mais útil quando eu olho o lixo, pego o lixo e levo, do que quando ela fala, leva o lixo para mim, por favor. Mesmo que seja de uma forma educada, tranquila, interiormente o homem se sente pesado por conta disso, porque ele se sente inútil, né? Então, o homem, ele deve tomar atitudes, ele deve dar as iniciativas, porque o homem foi dado essa tarefa, né? Sim. O homem tem essa tarefa natural de dar, de se doar para a esposa, né? Então, quando a esposa pede as coisas, isso significa que o homem está em falta. Então, de duas uma. Mulheres, não pressionem seus maridos para fazerem alguma coisa, mas demonstrem de alguma forma, ou até de forma silenciosa, que eles estão em falta. Isso para o homem, né? O homem saber que está em falta é algo muito mais poderoso do que simplesmente você ficar cobrando ele. Não vai funcionar. Excelente. E a última pergunta. Quais são os 3 principais ajustes que são necessários para uma boa comunicação? Então vamos lá. O tempo. O momento certo de falar. Muitos casais erram por conta disso. O momento certo de falar alguma coisa. E muitas vezes, mesmo a questão da crítica, que a gente acredita que não existe crítica, nem crítica construtiva, isso não existe, mas quando você quer, de alguma forma, mostrar um ponto ali que precisa de uma melhoria ali, né, e falar até de uma forma mais branda, existem momentos para fazer isso. Então, quando a mulher, por exemplo, ou o homem também, né, eles erram no momento de falar aquilo, ou fala na frente de alguém, ou fala num momento inoportuno, né? Por exemplo, na frente dos filhos, ou na frente do sogro, da sogra, do pai, da mãe, na frente de amigos, ou fala de uma forma meio pejorativa. Isso afeta demais a comunicação, né? Porque isso não traz seriedade para a condução, né, da comunicação. Então, primeiro, existe um momento certo de falar sobre determinados assuntos. Então, espere o momento certo. Qual é o momento certo? Na mesa, só quando está você e sua esposa, ou na cama, quando está somente você e sua esposa. Então, no quarto ou na sala de jantar, quando você estiver sossegado lá, comendo seu iFood com o seu cônjuge, é o melhor momento para vocês conversarem, mostrarem alguns pontos, né? E sempre falando assim, eu prefiro que a nossa comunicação seja desse jeito, eu prefiro que você fale desse jeito do que daquele jeito, e não falando assim, aquele jeito que você falou eu não gostei. Não, eu prefiro, né, traz à memória algum momento importante e bom que vocês viveram, para amenizar um pouco essas pontuações, né? Então, o momento certo de falar, esse é o primeiro. O segundo é a forma com que você vai usar o tom de voz. A forma como que você utiliza o tom de voz, ele faz com que se inflame a comunicação, né? A comunicação vire uma DR, ou aquilo vá de encontro ao coração do marido ou da esposa de uma forma mais espiritual. Então lembre-se que quando você fala com o seu cônjuge, isso é um espelho do Criador. Você está falando diretamente com Deus. Então, e muitas vezes também você entender que, às vezes, o erro que você está vendo no outro começa a partir de você. Sempre o outro vai ser um espelho. Então, quando você estiver falando com o seu cônjuge, lembre-se que você está falando diretamente com o Criador a partir da vida dele. E o terceiro, que eu acredito ser um ponto específico assim para melhorar a comunicação, sempre que você for falar alguma coisa, nunca trazer o passado à tona. Nunca faça isso. Sempre pense do presente para frente. Então, mesmo que você tenha alguma mágoa de alguma coisa antiga, não traga à tona em uma discussão nova. Então, não faça isso, porque isso pode prejudicar totalmente sua comunicação. Comunicação é do presente para o futuro. Nunca traga o passado à tona. Então, por exemplo, vocês tiveram uma questão ali para ser resolvida. Mas também você lembra aquela vez que você também fez isso? Isso quebra totalmente
o fluxo da comunicação. Então, se você quer ter uma comunicação positiva no seu casamento, lembre-se desses 3 pontos. O momento certo de falar, o tom de voz que você vai utilizar e não trazer o passado à tona, porque isso vai quebrar totalmente o fluxo da paz do seu lar, o fluxo da ordem. Muito bem, e se você gostou desse vídeo e quer aprender com a gente a governar o seu lar, clica no link da bio e venha fazer parte do Clube das Esposas de Alto Valor. Curte, segue e compartilha.